Olá, está no ar o Repórter do Futuro, um programa que é fruto da parceria entre a Alboré Projetos Especiais e a Câmara Municipal de São Paulo. Eu sou Augusto Oliveira. E eu sou Amanda Stabile. Aqui você assiste reportagens sobre os principais temas da cidade de São Paulo por meio das lentes de jovens repórteres. E também acompanha entrevistas com essas e esses estudantes. No programa de hoje, estamos com Fábia Medeiros e Natasha Meneghelli, que participaram do módulo Correspondentes da Cidadania. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bora começar? Bora! Meninas, o título do documentário de vocês é Janelas Fechadas. Contem pro público o que significa esse título e sobre o que se trata o documentário. Então, Janelas Fechadas, na verdade, veio da ideia da entrevista de um dos nossos entrevistados, que é o Jean, isso, do PDMIG. Então, ele é presidente de uma organização civil para pessoas migrantes. E aí ele menciona janelas fechadas no sentido de o Brasil abre a porta para a pessoa entrar, mas quando ela chega aqui, ele fecha as janelas, ou seja, tem direitos, mas eles não funcionam tão bem assim. Então, ele citou alguns exemplos que não estão no documentário, porque não cabe tudo, mas ele cita exemplos como alugar um apartamento, porque precisa de um fiador e não tem ninguém aqui. Ou a documentação que eles têm não é a que o pessoal aceita para poder alugar um apartamento. Ou porque, por conta da língua, mesmo que seja português, mas só por ser um sotaque diferente, a pessoa não consegue se comunicar com o outro, seja no trabalho, que é o foco do nosso documentário, seja para outros temas da vida mesmo. A gente teve um entrevistado que disse que não tem amigo brasileiro, porque ele não consegue se conectar com as pessoas. Então, eu acho que é nesses sentidos mais abrangentes, porque não basta ter a lei, teria que funcionar no cotidiano, no todo dia. Na vida real, precisa fazer sentido também para eles, e eles têm essa dificuldade, embora o Jean sempre coloque que a língua não é uma barreira, mas que ela pode ser vencida, mas sobretudo sobre essa questão da vida cotidiana, do dia a dia, de você conseguir um trabalho, de você conseguir alugar um apartamento, que já é difícil para os brasileiros, imagina para quem está chegando agora. E tem toda uma questão também de confiança, quem vai ser o seu fiador, então ele coloca bastante essa questão. Me passa muito a sensação de que falta uma base de apoio, Então, até existem ferramentas disponíveis para que a população imigrante use, e essa é a porta, mas depois que você entrou, e aí, O que você vai fazer? Onde é que tem uma luz? Onde é que tem uma geladeira? Onde é que fica a cozinha? Onde fica o banheiro? Não dá para saber, E aí dentro desse arcabouço legal, que a gente sabe que existe no Brasil, inclusive somos referência nisso, tem a nova lei da imigração, que alguns deles trouxeram como uma questão. Se vocês puderem falar um pouco mais sobre isso. A lei da imigração, na verdade, ela é uma referência internacional. Então, o Brasil é um exemplo internacionalmente por conta dela, porque, na verdade, ela dá todos os direitos, tecnicamente, que os cidadãos brasileiros têm, os imigrantes também têm. E aí, em relação a trabalho, isso acaba entrando bem resumidamente em dois pontos dessa lei, porque, na verdade, são trechos que mencionam isso como uma forma geral. Então, todas as leis trabalhistas que se relacionam aos brasileiros se relacionam também a pessoas imigrantes. Então, assim, estando em território nacional, são as mesmas regras para todo mundo. Só que, na prática, a gente sabe que não é bem assim que funciona, que, no fim, essas pessoas acabam tendo menos direitos garantidos porque elas são uma população mais vulnerável. Um exemplo disso é porque pessoas migrantes são as mais atingidas por trabalho análogo à escravidão, por exemplo. Então, tem várias formas de trabalho indigno que acabam atingindo eles mais do que os brasileiros. E também tem a questão de cidadania que, por exemplo, eles não podem votar. Que é assim, então tem todos os direitos, mas tem alguns que não. Porque votar, por exemplo, tem regras diferentes para imigrantes. Tem uma questão também que foi colocada ao longo do documentário, que ainda que equivocadamente alguns empregadores às vezes optam por uma mão de obra imigrante por achar que terão menos obrigações trabalhistas sobretudo. E tem uma questão de assédio, de racismo também, que muitas das vezes eles acabam por não denunciar, porque para não perder aquela fonte de renda, e por outro lado também encorajam, porque nós tivemos a oportunidade de falar com as nossas fontes, os nossos entrevistados, e eles
entendem do papel deles, eles entendem dos direitos deles, mas muitas das vezes recuaram para poder ainda ter aquela fonte de renda, para poder ter ainda as conexões que são importantes quando você chega num país novo, que tudo, aquela esperança, e aquilo vai ali diluindo. Então, foi bem interessante deles saberem e eles suportarem, né, para poder ter uma questão de renda, de sobrevivência. Perfeito. Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente assiste Janelas Fechadas, reportagem produzida por Fábia Medeiros e Natasha Meneghelli. Aproveita para seguir a página da Câmara Municipal nas redes sociais. A gente volta já já. O Repórter do Futuro apresenta em cada edição uma matéria produzida por estudantes de jornalismo e conversa com eles sobre os desafios que tiveram durante a produção e apuração. Para conhecer mais do programa, você pode pegar a câmera do celular e escanear o QR Code que está passando aí na sua tela para acessar a nossa playlist no YouTube. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Já voltamos para assistir Janelas Fechadas, reportagem produzida durante o módulo Correspondentes da Cidadania do projeto Repórter do Futuro. O trabalho foi realizado por Fábia Medeiros e Natasha Meneghelli. Bora conferir? Bora! Você é o único estrangeiro do grupo, na área onde você está trabalhando. Você vê um grupo de pessoas nativas do local, estando conversando, mas você é a única pessoa dedicada a trabalhar ou a limpar aí na pia. E você ainda vê uma pessoa do grupo, que é o chefe, gritando sobre você: faça rápido. Porque já desde o início eu entrei não sabendo nada da área. Tá? Eu me lembro até que os nomes dos produtos são em português. Primeiramente eu não sabia. Eu aprendi lá na hora. Gritava para me pedir um serviço. Se eu tentava demorar, falava muitas palavras que magoava, tá? Que magoava e outras situações que humilhava mesmo, palavras duras. A pessoa chega te chamando de burro só porque você está demorando para entregar um serviço. Tive que aguentar. Eu levei desse jeito mesmo, continuei levando. Quando eu senti que não estava mais dando certo, eu saí. Então, é que a gente lá sofria bastante. Eu falei, é um lugar que... Nossa, até cair na faculdade, tive acompanhamento com psicólogo, primeira vez, né? Nunca tive acompanhamento, mas trabalhando lá tive acompanhamento. Porque era muito estresse, tipo, era desvalorizado. Entendeu? A gerente, tipo, nossa... pelas mensagens dele foi onde aí o juiz olhou e falou que não tinha como, né, a gente não ganhar por danos morais, porque ela ia falar com a gente como se a gente fosse um lixo, entendeu? Ela falava que a gente não sabia vestir a blusa da empresa. Mano, eu falava assim pra ela, nossa, tem vezes que eu já cheguei na empresa a entrar 2 da tarde e sair meia-noite da manhã. Meia-noite. E fora isso, né, que o dono xingava os funcionários, entendeu? Era sob pressão, você mesmo batendo meta, você não tinha valor, entendeu? Mano, imagina você numa empresa bater meta e ganhar uma Coca-Cola. Uma Coca. Mano, eu ficava assim, eu falava, mano,
O cara tá fazendo milhões, aí você faz 32 mil pães, você ganha uma coca. Só assegurei uma mala pequena e vim cá. Cheguei a Brás, aí uma boliviana me falou que se queria trabalhar, e eu disse sim. Mas eu não sabia que era escravização da pessoa. Aí aguantei esses 6 meses porque eu não conhecia outras pessoas. Os bolivianos escravizaram, não deixavam sair, fechavam a porta, não tinha saída fora. Aí eu tive que escapar de lá com uma mentira, então saí. Então que eu conheci um coreano ele deu trabalho, que era um trabalho legal. Assim, que ele deixou trabalhar com registro, então ele me ajudou com meus filhos. De meter a la creche, escola, então aí que fui abrindo mais. E entrei aqui ao CAMI, foi por uma cesta, e graças a Deus que eles me colocaram para a agente social. No começo foi dificultoso conseguir um trabalho no setor pelo idioma e também porque você precisa, para atingir uma área específica laboral, precisa demonstrar que você realmente é capacitada. Já tinha os cursos concluídos em Bolívia, tinha que voltar a reciclar-me, fazer novamente os cursos para poder atingir a área de trabalho que eu queria. Imigrante, ele leva uma bagagem. Eu sou engenheiro civil no meu país, eu atuei. Não sou engenheiro civil, sou do papel. Se eu vou no meu país e falo, esse prédio eu que construí. Cheguei aqui, você sabe o trabalho que queria me dar? Sou faxina. Não estou minimizando o que está fazendo faxina, mas estou falando com orgulho acadêmico. Vocês estão se formando, você gostaria, você vai num país, e nesse país o trabalho que está se levando sua faxina, você tem que chorar todo dia. Para mostrar para ele, tem uma que até falou com aquela mulher que se você está no Brasil porque você tem meu trabalho, se eu te tiro do trabalho você vai sair do Brasil. Mas a pessoa que está falando assim, ele não pagou passagem para ele vir aqui. Ele encontrou ele aqui no Brasil. Até tem alguns direitos que os imigrantes não recebem no trabalho. Eu já vivi numa situação em que você trabalha à noite e a gente sabe que na lei brasileira, quem trabalha já a partir das 10 horas até meia-noite tem que receber adicional noturno. A maioria das vezes isso não aparece no Olerite. Muitas vezes, empregadores contratam pessoas migrantes acreditando que têm menos obrigações e menos direitos, ou, perdão, menos deveres com essas pessoas. A legislação é clara, os direitos trabalhistas aplicam-se a todas as pessoas. Algo separatista, entendeu? Tipo, eu falo isso, né, a questão da gente estar num meio de trabalho e você nunca ser promovido, porque meu tio tá lá já faz, trabalhando com ele 7 anos, e o meu tio continua sempre como um funcionário normal. Falei, ó, tô aqui me formando, eu pedi para você me tirar da produção para me colocar no escritório, você não me colocou no escritório, você acha que, tipo, você sabendo que eu estou fazendo administração, você não consegue olhar para mim e me confiar para me colocar no escritório? A dinâmica da empresa é que quando você entra e começa a trabalhar, você assume os trabalhos primários da área. E quando entra já uma pessoa nova, você automaticamente sai desses trabalhos, já avança para outra etapa. Mas não foi o que eu vi. Os irmãos que chegaram depois, entraram em frente de mim, continuaram. A gente viu que todos os funcionários da empresa ganharam uma promoção. Porque promoveram todo mundo, só nós dois ficamos sem promoção. E vocês eram os únicos imigrantes? Imigrantes. Você deixa o seu lar, entendeu? E você vir para um país, e ainda você vir para um país racista, entendeu? Aí você
perde tudo, você perde toda a força. Eu falo, eu fiquei com trauma durante um mês, que eu não conseguia ver carro de policial, eu tremia. Porque a primeira vez que eu fui enquadrado, foi algo muito forte, porque em Angola não tem isso. Eu até nesse enquadro eu estava com o meu amigo ficou, não, você tem que calar, porque ele já está aqui bastante tempo no Brasil, e tipo, eu falo assim para ele, se a gente parar para enquadrar, ele se enquadra igual um brasileiro, mas ele fica enquadrado igual um brasileiro. Aí ele falou, mano, você tem que entender que você é preto. Entendeu? E tem hora que eu fico assim, tipo, eu não quero entender isso, né? Saber que, tipo, mano, é triste, entendeu? É triste passar por essas situações. Por isso é uma das coisas que priva também em questão de ter filho. Mano, isso influencia bastante em muitas coisas. Minha decisão foi de não ter filhos por esse aspecto, porque muitas vezes sofrem as mulheres preconceito nos hospitais. Às vezes eles falam com uma maneira busca de que eu vi isso, que eles falam, você tem filhos, traz ao mundo filhos, sem ter controle. Você tem que cuidar como se fosse algo errado ter filhos, né? Então ela às vezes me fala disso, mas na escola às vezes os mesmos meninos, desde pequenininha ela sempre falava, as professoras muitas vezes têm esse de querer mais acolher o outro, ou a pele clara, né? Porque a pele outra é mais bonita, olha que bonitinha quem tem pele clara e a outra não, e às vezes muitas coisas, por isso eu optei por não ter mais filhos nesse ambiente. Infelizmente, a proteção da infância migrante ou de crianças e adolescentes migrantes é um problema mundial e não só do Brasil. Mas é, de fato, um problema a ser enfrentado a partir da lógica da infância e não a partir de um viés securitário ou que criminalize ou impeça a migração. Porque o tempo de ir a pegar a escola, trazer da creche, às vezes com tantas situações que ocorrem, às vezes que você deixa com outras pessoas que ocorrem violações, acosos e muitas coisas. Por isso, às vezes, as mães se sometem a essa, como chamam, esclavitud, só porque o filho não fica com outra pessoa ou não perde o trabalho por medo de que tem que sair mais cedo de onde trabalha para ir a pegar a criança da creche ou da escola, né? Eu trabalho como voluntária de assistente social na área de Encame, na área com as mulheres imigrantes nas rodas de conversa, informação sobre documentação sobre violência doméstica e mais que todo para que as mulheres sejam orientadas a conhecer seus direitos, seus deveres aqui num país estrangeiro, para que elas possam se desenvolver tanto em casa, porque mulher imigrante, eu acredito que todas as mulheres do mundo temos um montão de ofícios. Porque as pessoas não conhecem como é. O documento dele é como se um papel, uma coisa assim, ainda o documento é escrito provisório. Quem vive provisório no mundo? Quem pode viver provisório? Quando ele vai morrer ainda provisória? Ele come provisória? Muitas vezes a pessoa está numa situação de exploração e vai à defensoria sem saber que tem direitos, como, por exemplo, o direito de indenização ou de férias, 13º salário, de que, pelo simples fato de estar irregular, não vai ser presa e, portanto, se sente mais encorajada a denunciar ao explorador. Trabalhava numa pizzaria, né? Fico muito tempo nessa assinatura. Quando eu fui para sair, né, ele ficou meio assim, pá, eu falei para ele, ó, você vai pagar todos os meus direitos e vai ser uma demissão indireta. Ele falou, oxe, como assim? Eu falei, você não me registrou? Pelo facto da lei fala isso, que você não registrando um funcionário, quando o funcionário quiser sair, você vai ter que pagar como ele fosse CLT. Me senti orgulhoso aqui. Eu saindo de lá, ele não demorou uma semana, ele colocou para registrar todo mundo. Aí essas coisas, a gente tenta de negociar com a empresa também entender que não é tão difícil de empregar imigrante. Imigrante não é ilegal. A gente está aqui não é porque a gente é burro, não.
A gente está aqui, mas a gente procura saber, procurar nossos direitos, mesmo sendo estrangeiro ou trabalhador, entendeu? Eu falo, é a mesma coisa que vocês também deviam fazer. Que você está aqui, o patrão não está te fazendo um favor, entendeu? Eu falei, é uma troca de interesse. O Brasil deve promover suas políticas, seus padrões de qualidade do trabalho. Esses padrões devem ser estendidos a pessoas migrantes e não se pode tolerar o trabalho escravo da pessoa migrante. Ela também tem direitos, são trabalhadores em igual condição aos trabalhadores brasileiros, e a formalização e a garantia de direitos e políticas de segurança e saúde do trabalhador e da trabalhadora são essenciais para que o Brasil cumpra, de fato, a lei de imigração. Não é com a polícia civil, nem polícia federal, é com o povo brasileiro. Se os brasileiros não entendem a gente, já era. Porque a gente não mora perto da Polícia Federal. Mora perto da sua tia, do seu avô, do seu primo. Ali que a gente mora. Se você em Angola, você vai encontrar brasileiro. Entendeu? Eu falei, se você em qualquer outro lugar do mundo, vai encontrar brasileiro. Então, você quando vê a estrangeiro aqui, ainda mais africano, vocês pensam que o africano veio roubar aqui o vosso trabalho. Não veio, eu falei, vocês só pensam que o estrangeiro bom é aquele que traz trabalho, mas vocês esquecem que tem mais brasileiro fora do que estrangeiro no Brasil. Imigração no mundo é fruto de mão de obra. Porque menos no Congo, mais no Brasil. O pão que eu como do Brasil, significa dentro do pão se taxa, eu também estou pagando taxa. As pessoas têm que ver esse lado. Porque às vezes falam que o imigrante tem a mão barata, eles falam que cobram menos que o brasileiro, mas muitas vezes não é assim. Porque nós também, como eles, pensamos em crescer, não em ficar só assim em um lugar. Tem que ter uma política agissante. Como integrar essas pessoas? Por isso nós falamos sempre, o Brasil abre as portas e fecha a janela. Não tem como respirar. O Brasil ainda não é uma terra de recebimento, é uma terra de passagem. Nossa, é muito triste a gente precisar falar de pessoas escravizadas ainda hoje, né? É isso aí, bem difícil mesmo. E é por isso que essa reportagem é tão importante. A gente precisa estar a par dessa realidade e se conscientizar para os que estão à nossa volta, para que haja mudanças reais. E na volta do intervalo, a gente vai falar mais sobre essa reportagem que vocês fizeram. Fica com a gente. Você aí que está assistindo o programa, está com dúvidas, sugestões ou quer rever algum episódio, como é que você pode entrar em contato com a gente? É muito simples. É só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. O Repórter do Futuro está de volta, conversando com Fábia Medeiros e Natasha Meneghelli, estudantes do módulo Correspondentes da Cidadania. Bom, como vocês bem mostram na reportagem, a discriminação contra os imigrantes é muito presente no nosso país, inclusive se mistura a questão do racismo estrutural, né? Teve algum relato que mais impactou vocês durante a produção desse documentário?
A gente tem o Kalala, né? O Kalala, ele falou bastante sobre a intersecção de racismo com xenofobia e também com direitos trabalhistas. Ele é uma pessoa bem politizada, apesar dele ter sido entrevistado como fonte personagem, né? Ele não é um especialista, mas ele estuda por si próprio todos esses assuntos. E aí ele mencionou que o primeiro episódio de racismo que ele sofreu foi no Brasil, porque em Angola, que é de onde ele vem, não existe racismo, porque a maioria das pessoas são pretas, e ele ainda é uma pessoa preta retinta. E aí a gente sabe que é uma questão policial séria aqui no Brasil, e aí ele chegou até acompanhamento psicológico por conta disso. Ele passou um mês fazendo terapia, depois que a faculdade percebeu que ele tinha perdido o rendimento acadêmico por conta de algum motivo. E aí, quando eles foram ver, era a questão de racismo que ele tinha sofrido em abordagem policial. E aí ele é uma pessoa que menciona que isso é muito difícil de lidar e que isso impacta como ele vê o futuro dele. Então ele pensa em não ter filhos por conta disso, por exemplo. Então acho que é uma intersecção importante, até porque a maioria das pessoas migrantes que chegam aqui no Brasil, elas não são brancas, né? E quando são brancas, elas estão em situações sociais mais vantajosas do que as não brancas. Além do racismo, também foi relatado por um congolês, o Benjamin, que ele comenta que ele sofreu assédio moral no trabalho, né? Ele era sempre colocado de escanteio ou tinha assim vamos dizer assim, ele sofria muito por não fazer algo do trabalho dele com uma certa agilidade, por conta às vezes dele ainda não entender um pouco o português, ainda está se ambientando, então ele sofreu muito essa questão do assédio. Uma outra situação também que impactou bastante, eu acho que a minha, a Natália também, foi o relato de uma boliviana, né, que ela comentou que ela, quando chegou aqui no Brasil, ela foi escravizada por uma compatriota dela. Então, eu acho que é muito mais triste, porque a pessoa já passou por aquilo, e ela fazer alguém que veio da mesma realidade, do mesmo país, e fazer o mesmo, então isso foi bem sofrido para ela, eu acho que para nós também, mas a questão feminina, né, que nós tivemos também um relato em relação a isso, que também impacta nessa questão de ter mais filho, porque uma das nossas entrevistadas também coloca isso, que a filha sofre bullying na escola, porque por causa do sotaque, o racismo, né, e também essa questão da cor da pele, ela também sofreu isso, e também relatou que sofreu violência obstétrica, ou seja, já é uma outra violência dentre tantas outras que eles estão expostos por conta da vulnerabilidade, né? Meninas, a conversa tá ótima, mas o nosso tempo tá chegando ao fim. Fábia, Natasha, muito obrigado por vocês terem vindo. E muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nas próximas edições do Repórter do Futuro, a gente vai conferir outras reportagens produzidas pelos jovens repórteres durante o curso. Não esqueça de se inscrever no canal da Câmara no YouTube. O QR Code está aparecendo em algum lugar aqui da tela. Também acompanhe as redes sociais da Alboré e do projeto Repórter do Futuro. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.